Olá, olá, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Estamos ao vivo com muita alegria aqui com a Manu Mairim, que é minha companheira de sempre aqui, e com uma convidada super especial, que é a Melina Meimarides. Esse nome é meio um trava-língua, né? Gente, antes de apresentar melhor a nossa convidada, que a Manu já vai apresentar ela, queria perguntar assim, vocês sabem o que são comfort séries? Não sei se vocês sabem, eu não sei tanto que a gente está com a Melina aqui para falar sobre isso, mas já posso adiantar um pouquinho que elas são aquelas séries que a gente coloca quando não está muito afim de pensar, refletir sobre grandes problemas sociais, só quer relaxar, dar umas risadas, se sentir confortável, pensando que o mundo está seguindo seu rumo e vai dar tudo certo. Depois a Melina vai dizer se é por aí ou não é, porque ela é a expert, especialista, a doutora no assunto, né? Então, gente, antes de passar para a Manu, eu quero lembrar todo mundo que vocês podem contribuir com a gente aqui com o Pix da Rede Conecta, que é apoio@conectaedu.com, ou pelo nosso Catarse, que está aqui na descrição do vídeo. E lembrando também do canal Alguém Viu Meus Óculos, que é da Manu, convido todo mundo a ir lá assistir, que também tem uma entrevista já feita no passado com a Melina, que é muito bacana, e o Pix é manumeirinc@gmail.com. Manu, pode seguir. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É ao vivo, né? A gente está ao vivo, hoje não é gravado, eu amo. Mandem comentário, mandem pergunta para a Melina, a gente está aqui interagindo hoje, né? Eu não sou da antiga Mairinque Veiga do Rio, Douglas botou aqui. Talvez essa seja uma parte rica da família. Eu sou Mairinque Silva, um outro ramo, uma outra área, uma parte mais talvez prejudicada financeiramente. Vamos apresentar, então, Melina, que está aqui, né? Melina Meimarides é pós-doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, doutora e mestre em comunicação e bacharel em estudos de mídia também pela UF, pesquisadora associada ao Global Internet TV Consortium, eu amo falar as coisas em inglês, autora do livro Séries de Conforto, a ficcionalização de instituições na TV, pela editora Aprise. E aí a gente botou aqui, né, no título da live, a ficcionalização de instituições nas séries de TV. E aí a Marcela começou falando de comfort series, porque essas coisas estão relacionadas, né, Melina? A gente falar dessas comfort series e da institucionalização das séries, Ih, gente, perceba que a fala ficcionalização das instituições. Isso tudo está relacionado e a gente vai destrinchar isso aqui hoje. Vamos começar então do começo. Marcela já falou um pouco, vamos dizer se o que eu botei ali, se o que Marcela falou, se isso está certo ou se está errado. O que são comfort series? E quero saber por que você decidiu estudar esse tipo de série. Bom, a definição que a Marcela trouxe, gente, boa tarde, deixa eu começar, né? Boa tarde, Manu, Marcela, todo mundo está assistindo. A definição que vocês trouxeram, ela tá certa, ela não está errada. Tem uma associação meio que no senso comum de que séries de conforto, comfort series, são essas produções que a gente assiste quando a gente meio que quer desligar a mente. A gente bota quase que, né, no modo automático, coloca um episódio de Friends, senta, assiste. Talvez a gente já viu essa produção muitas vezes. Então, tem essa questão de ser algo assim meio que descomplicado. Só que é muito difícil de cravar uma definição se você parte por essa perspectiva, porque é muito subjetiva. O que é confortável para mim, talvez não seja para você, Manu, talvez não seja para Marcela. O conforto também, a gente sabe que ele se dá de formas diferentes, então, às vezes, a pessoa já assistiu tanto uma produção que aquilo é confortável para ela. Então, eu lembro de uma entrevista onde a pessoa falava assim, Breaking Bad é minha série de conforto. Eu, não é possível, sabe? Uma série sobre tráfico, que tem muita violência. Como que é essa sua série de conforto? Porque eu já assisti 5 vezes. Eu sei todas as falas. Eu, ok. Então, tem toda uma questão ligada ao conhecimento, à repetição, à previsibilidade. Você já saber o que acontece alivia a atenção do que está acontecendo na tela. Para não ir, então, por esse lado de subjetividade, eu tentei, então, calcar a minha definição de séries de conforto mais por um olhar sociológico. Então, embora eu acredite e eu, de fato, defenda que existem vários tipos de séries de conforto e elas podem ser confortáveis por maneiras diferentes, a categoria que eu trabalho são as séries de conforto, porque
elas reproduzem determinadas construções, né, de mitos e acabam enquadrando as instituições de uma forma favorável. Então, por exemplo, a gente pode pensar CSI, Grey's Anatomy, House, várias produções institucionais que são centradas, né, então, no dia a dia de alguma instituição, e como elas reproduzem, no final do dia, uma instituição que funciona, que é ordenada, que consegue se regular, que está cumprindo o seu papel na sociedade. Médicos salvam vidas, se esforçam para salvar vidas. As pessoas morrem, mas eles estão se esforçando. Então, quando você assiste isso, o seu mundo, que é caótico, né? A gente sabe que hoje em dia o nosso cotidiano ele é um mundo caótico, cheio de ansiedade, cheio de riscos e perigos. Ele meio que aparece para nós de forma ordenada. Então, é aquilo que a Marcela falou no final. A gente assiste e no final a gente tem aquela sensação de que tudo bem, tudo vai dar certo, as coisas estão funcionando ao meu redor. E isso, hoje em dia, acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Ter essa segurança, né, de que o mundo ao nosso redor, ele é funcional. Obrigada, Melina. Continuando aqui já no que a Manu perguntou para você, dando continuidade, o que eu queria perguntar para você é... Ai, peraí, me perdi aqui. Me perdi nos papéis, que não são papéis, são digitais. O que eu ia perguntar é que tem gente que acha que essas séries elas fazem sucesso porque são simples, bobas, sem complexidade, a gente já sabe que vai dar tudo bem no final. E que as massas seriam incapazes de apreciar produções de boa qualidade. Você pode dizer por quê? E se é errado pensar assim, o que você pensa sobre isso? O que você encontrou sobre isso? Você já tentou fazer um bom feijão? Tipo, um bom prato de feijão, um bom feijão? É simples, sabe? Minha avó diria que é super simples fazer. É só fazer isso, isso e isso. E aí, quando eu vou tentar fazer, não fica bom. Não fica igual dela. Então, assim, o simples bem feito, ao meu ver, é às vezes mais difícil do que fazer uma coisa complexa. Porque você pode fazer uma coisa complexa que ninguém entende. E aí, o que adiantou ser tão elaborado e complexo, cheio de trama, cheio de plots? Não sei se é por esse lado. Mas, assim, é de fato uma questão que eu escuto. Dentro dos estudos da ficção seriada televisiva, quando a gente vai pensar em série dos Estados Unidos, até a década de 80, 90, as séries não eram tão exploradas, porque tinha já esse lugar de a televisão é um meio inferior ao cinema, à literatura, ao teatro, então a gente não tem que estudar tanto. Aí surgem, né, alguns movimentos que, não, a gente vai olhar para a televisão, a gente vai olhar para essas séries, porque é o que os estadunidenses consomem no dia a dia deles, né? O cotidiano deles de entretenimento são as séries. E aí você começa a ver essa procura por, vamos então investigar mais. Aí você começam a surgir categorias. Então, séries de qualidade, entretenimento de qualidade. Você começa a ter essa separação entre quais são as séries de qualidade, quais são as outras, né? E aí essas outras são inferiores, são simples, não demandam, sei lá, uma função cognitiva muito grande. Tem uma questão muito ligada à cognição aqui. E... Então, acaba que anda meio que junto, que a academia, né, ou uma classe mais intelectual da sociedade deveria olhar apenas para a ficção seriada, que é mais séria, que se leva a sério, que apresenta certas dificuldades de quem está assistindo acompanhar. Você tem que ficar prestando muita atenção, você talvez tenha que rever o episódio para entender ele inteiramente. E isso foi muito enraizado nos estudos de televisão da ficção seriada dos Estados Unidos aí nos últimos 20, 30 anos. Então, a gente tem muitos pesquisadores que vão trabalhar com Breaking Bad, com The Wire, com Sopranos, com várias dessas produções que são da televisão a cabo dos Estados Unidos, não são da televisão aberta, porque havia essa concepção de que essas são as produções de qualidade, de prestígio, que valem a pena serem investigadas. Só que cotidianamente, o que as pessoas estão assistindo? As pessoas estão assistindo a televisão aberta. Isso tem mudado hoje em dia, por conta, né, do contexto, streaming de vídeo, a gente está tendo uma maior fragmentação da audiência nos Estados Unidos, mas, vamos lá, início dos anos 2000, produções como Friends, The Big Bang Theory, CSI, alcançavam 15, 20 milhões de espectadores semanalmente nos Estados Unidos.
Então, por que as pessoas estão assistindo essas produções? E a minha vontade de estudar séries de conforto era meio que entender o que tem nelas que fazem elas tão populares. Porque se a estética me diz que elas são simples, não tem uma narrativa elaborada, tem uma duração curta, né? Às vezes o episódio de Friends é 20 minutos, tem uma certa repetição de lógica, então a estrutura do roteiro me fala, vai ter a história A, o B e o C, e no final converge. Por que a gente assiste? Por que a maior parte das pessoas assistem? Porque até hoje essas produções são muito populares, porque também tem isso, né? Eu estava vendo alguns dados que Friends acabou em 2004. Começou em 94, acabou em 2004. Então a gente está aí, 30 anos da estreia de Friends, e as pessoas ainda assistem, sabe? Tipo assim, ainda quando Friends saiu do catálogo da Netflix, houve um pânico, e aí agora como é que eu vou fazer para assistir meu Friends? Então aí entrou no catálogo do HBO Max, as pessoas assinaram para poder continuar assistindo, e isso acontece com várias produções, The Office, eu tava... Qual foi a produção? Suits foi a produção, o ano passado, saiu a notícia agora, essa semana, foi a produção mais assistida no streaming do ano passado, e Suits é um drama procedural dos anos 2010 aí, que fala sobre advogados, sabe? É uma questão do mundo jurídico, não tem nada de muito elaborado, é o dia a dia, aquelas casos da semana, sempre tentando defender um cliente. Eu gosto, é ótimo, mas eu não diria que oh, meu Deus, que coisa mais incrível, mas é confortável, e é mesmo confortável. Por quê? Porque você está vendo as instituições funcionando, você está vendo o sistema jurídico estadunidense sendo apresentado de uma forma ordenada, que faz sentido. E eu volto para o que eu falei no início, fazer o simples, às vezes, é muito mais difícil do que fazer algo complexo. E aí... você estava falando dessa coisa do conforto, né? De qual é a série que é confortável e tal. E, gente, eu nunca tinha assistido 911. E aí eu botei o primeiro episódio. Eu falei, gente, calma aí, que isso não tá nada confortável esse primeiro episódio, porque tudo dá certo no final, sim. Mas o primeiro episódio um cara começa a ouvir um choro na parede porque uma adolescente jogou o bebê pela descarga, pelo ralo, e o bebê ficou preso no cano. É isso. Eu fiquei apavorada. Tudo deu certo, salvaram o bebê, já adianto para vocês, tudo dá certo. Mas até dar certo, é simplesmente um neném chorando no encanamento dentro da parede. Aí depois a outra enforcada pela cobra que ela cuida em casa. Eu falei, gente, isso aqui não era para ser conforto? Porque o conforto está nisso de que tudo dá certo no final, né? Todos sobreviveram, todos estão bem e tal. Mas fiquei aqui na reflexão. E aí, tem coisas que você fala na sua pesquisa e traz... Eu quero muito, que acho que quando eu assisti a apresentação da sua tese, foi que eu fiquei, mentira que essas coisas acontecem. Então, eu queria que você explicasse como as Comfort Cities podem ajudar essa maneira como a gente enxerga uma sociedade inteira, né? Principalmente o caso da sociedade norte-americana, como esse American Dream, né? A gente aceita isso. Então, por exemplo, em Grey's Anatomy, a gente tem volta e meia ali uma discussão de um ou outro que fica, não faz esse tratamento porque eu não posso pagar. Mas na prática, está todo mundo ali entrando e sendo atendido, e aí se parece que é tudo lindo, sendo que na realidade ninguém tem um dinheiro para pagar uma ambulância, né? Que já está caro. E aí você fala também, aí eu vou aprofundar, queria que você explicasse como relaciona com a sociedade, como a gente vê a sociedade, principalmente os Estados Unidos, mas falasse um pouquinho da relação que as instituições verdadeiras têm na produção dessas séries. Isso é muito legal, uma coisa que eu aprendi contigo e queria passar para o mundo agora. Tá, vamos por partes, então. Eu já vi 911, acho que eu vi até a terceira ou a quarta temporada. Quando entrou a pandemia, eu parei de assistir. E eu entendo essa questão. Foi uma pergunta que o Bruno Campanella, né, o professor, me fez na minha banca de defesa, que eu assisti Chicago Fire e eu não achei nada confortável. E assim, é porque a gente tem essa expectativa de que o conforto seja Friends, sabe? E é muito fácil eu chegar aqui e falar para vocês hoje, Friends é uma série de conforto, ponto final. Eu duvido que alguém vai discutir muito comigo, a não ser que a gente entre num debate muito mais profundo de é confortável para quem está sendo representado e tudo mais, enfim. Mas só assim, tipo, de uma forma mais simples, se a gente falar assim, Friends é conforto, as pessoas não vão debater comigo. E é por isso que na minha tese eu não falo sobre sitcom, eu falo sobre dramas institucionais, porque é muito mais difícil eu te convencer que Criminal Minds é confortável, que FBI é confortável, que 911, que Chicago Fire é confortável. Porque, para mim, o conforto, ele é isso, ele tem uma catarse,
e você assistindo, você passa por esse momento de tensão, mas a resolução final é mais importante do que a tensão. Então, a resolução, ela te leva a acreditar que o mundo à sua volta está funcionando. E isso é uma construção mítica. Isso é um grande mito. Então, quando você falou do sonho americano, o que a gente está falando é que essas séries, elas reproduzem um conjunto de mitos que são amplamente identificáveis, principalmente em países ocidentais ou que foram colonizados por países europeus, porque a gente tem essas construções na nossa mente de bem versus mal, de certo e errado, esses binarismos, né, essas dicotomias, a gente tem elas muito claras. O bem vai triunfar sobre o mal nessa história. E aí, quando acaba, você tem aquela sensação quentinha de o final, deu tudo certo, sabe? Eu posso ficar tranquila. Eu sei que a questão da catarse também ela é muito pessoal e específica de cada pessoa, mas ela é uma explicação do sucesso dessas produções. E assim, você pega Grey's Anatomy, tá aí no ar desde 2005, então Grey's Anatomy vai fazer 20 anos no ar ano que vem. Você tem produções como Law & Order, que estão há mais de 20 anos no ar. CSI ficou 15, ER ficou 15. Então, assim, a gente tem várias produções institucionais. Isso não acontece tanto com sitcom. É uma ou outra sitcom que chega a 9, 10 temporadas. Mas por que os dramas institucionais chegam a 15, 20 temporadas, nos apresentando essas instituições? O que tem nelas? E aí, por isso que eu falo, é uma representação funcional da sociedade. É um lembrete, digamos assim, que a televisão nos traz de que as coisas, tá tudo bem, a sociedade é sólida, ela consegue superar, digamos assim, as dificuldades, as ansiedades contemporâneas. É uma forma da gente lidar com isso. A estrutura mítica, né, isso desde a literatura, muito tempo atrás, a gente já tem essa percepção de que os mitos na sociedade, quando a gente conta uma história, né, um folclore, ou conta uma história que tem um mito para alguém, a gente está tentando lidar com ansiedades. Então, a gente está tentando lidar com a ansiedade da morte. A gente vai morrer algum dia. Então, se eu ficar parada pensando na morte, eu talvez vou ter uma crise existencial, ontológica, eu vou entrar em parafusos. Mas se você me contar um mito que me ajude a processar a morte, talvez eu entenda isso de uma forma que seja menos perturbadora, digamos assim. E é isso que as séries fazem. Elas pegam grandes ansiedades, grandes problemas e medos, e elas traduzem isso em 40 minutos por meio de um elenco onde provavelmente a maior parte das pessoas vão ser muito bonitas, vão ser padrão, vão ser charmosas, vão ser super educadas, vão ser conhecedoras de uma expertise, então médicos que são ótimos profissionais, advogados que conhecem a lei, policiais que são moralmente ligados à instituição, né? Então eles vão ter um senso moral forte, e aí a gente pode depois falar sobre polícia quebra um pouco também isso. A gente tem algumas produções que têm uma certa dualidade na moral, né, dos policiais, mas no final do dia o que impera é o bem versus o mal, o senso de justiça. Pode ser que ele quebre algumas regras, mas o senso de justiça é muito importante. Essa construção que a gente tem na ficção seriada dos Estados Unidos, ela é muito derivada da influência das instituições nessas construções. Então, você tem, nos Estados Unidos, a American Medical Association, que é a grande associação médica, né, dos profissionais médicos, que desde a década de 50 se aproxima de Hollywood, se aproxima das emissoras e começa a fazer negociações do tipo: a minha entidade, que é uma entidade reconhecida no país, é uma entidade científica reconhecida, vai te dar um selo de aprovação para a sua série. Em troca, você deixa eu ver os roteiros e eu posso editar os roteiros e eu vou ajudar você a ter boas histórias. Então, assim, começa aí uma relação onde um está trocando com o outro. E o que isso acabava levando? Levava que, de fato, essas produções tinham um selo, né, de aprovação, elas tinham, de fato, uma carga de precisão, digamos assim, maior, porque eles falavam, isso não aconteceria, sei lá, usa tal medicamento, o procedimento é assim, assim, assado. Em contrapartida, a associação proibia qualquer crítica aos médicos. Então, assim, cena onde o médico estava tomando café no corredor, conversando, era vetado. Por quê? Porque o médico tem que estar trabalhando.
O médico não está batendo papo com a enfermeira no corredor. Isso na década de 50 e 60, tá? Então, essas construções não existiam. Então, o médico, ele era quase que um deus que aparecia para trazer o tratamento para curar a pessoa. Outra, o paciente não pode morrer no ao vivo, né? Na tela. Ele tem que morrer. Se ele morrer, aí ele vai morrer porque talvez ele não procurou assistência médica ao tempo. Talvez ele vai morrer porque ele já ia morrer de qualquer forma, era uma doença que não tinha cura. E ele vai morrer em off. A gente vai ter a informação vai ser implícita de que o paciente morreu. A gente não vai mostrar um médico sendo falho, cometendo algum erro, sendo negligente. Nada disso vai acontecer. Isso tudo só com a parte médica, mas a gente tem... a CIA tem um escritório dentro da CIA que é um liaison de relações com Hollywood. O FBI também tem, o Pentágono tem, a Força Aérea dos Estados Unidos tem. Todos eles têm um representante que dialoga diretamente com Hollywood sobre a ficcionalização dessas instituições. E eles sempre chegam com o mesmo discurso. Nós queremos ajudar a ter uma representação precisa. Nós queremos ajudar a ter uma representação correta e coerente das demandas de um agente da CIA, das demandas de um agente do FBI. Só que sempre tem contrapartidas. Então, o Pentágono cobrava, em troca de você, por exemplo, você vai ver um filme que tem um tanque de guerra. Da onde veio esse tanque de guerra? Ele vem do Exército, ele vem do Pentágono. O Pentágono empresta equipamentos. A polícia de Los Angeles emprestava carros de polícia na década de 50 para fazer cenas de perseguição. Mas todas essas relações são pautadas por contrapartidas. Então, o Pentágono censurava qualquer crítica feita ao Exército. E aí você vai criando, né, então, um ambiente onde essas instituições são incríveis. Essas instituições são super organizadas, não tem críticas, não tem falhas. Se tem, são muito pequenas, são pequenas ambiguidades. No caso de médico, quando apresenta... Hoje em dia, quando um médico aparece numa série cometendo um erro, talvez ele vai ser repreendido, talvez ele vai perder o emprego, vai ter algum tipo de consequência. Para quem está assistindo, fala, não, tudo bem, as pessoas não são perfeitas. A gente já superou aquele primeiro momento do médico Deus, que não erra. A gente está num outro momento onde o médico pode até errar, mas ou a culpa é dele, porque ele foi negligente, ele é um péssimo profissional e ele tem que ser mandado embora, ou ele vai cometer um erro para ele aprender e ele vai ser um profissional melhor por isso. Então, ele vai crescer a partir desse erro. Então, a gente começa a ver essas construções sendo reiteradas frequentemente nessas obras. E, assim, a gente está falando de obras que ficam 10, 15, 20, 30 anos no ar e, em alguns casos, a série é cancelada. Por exemplo, o Law & Order original, que foi da década de 1990 até 2010, acabou com 20 temporadas, nunca ficou fora do ar, porque ele continua passando em reprise em vários canais. Alguns episódios tinham uma audiência maior do que programação nova que estava sendo exibida no mesmo horário, e em 2021 ou 2022, agora eu já não me lembro, eles reviveram Law & Order e agora está tendo novas temporadas. Então, assim, as pessoas continuam buscando nessas histórias essa concretude. No final do dia é isso. Nós estamos vivendo hoje um momento social delicado, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, em vários países, onde há muita ansiedade sobre o futuro, e nós estamos buscando na televisão, na nossa ficção, essa segurança de que tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, porque as instituições são fortes. Mas não são, e a gente sabe disso bem claro no Brasil, a gente sabe o quanto é difícil ter instituições sólidas, e a gente vê processos muito parecidos de decadência ou uma falência das instituições funcionarem nos Estados Unidos. E só para fechar, outro comentário que a Manu fez foi sobre as pessoas, a gente fica vendo as pessoas indo no hospital e nunca tem os empecilhos, né? Por que isso? Porque querendo ou não, se a gente para pensar, essas obras não estão apenas convencendo o público dos Estados Unidos que as instituições deles são sólidas, são concretas. Elas também estão convencendo o restante do mundo. Os Estados Unidos, ele ocupa esse lugar, né, de falar para o mundo, como vocês deveriam ser, não é eles que, a gente vai em tal país, a gente vai ensinar vocês a ser um país democrático. E eles fazem isso de várias formas, eles podem invadir, que nem eles fazem,
ou eles podem, por meio da ficção seriada, por meio dos filmes, por meio da literatura, por meio de várias obras, eles podem mostrar esses modelos de organização social. Então, eu vou te mostrar como é o ideal da instituição médica. Só que esse é um ideal completamente falso, porque é o que a Manu falou, você vai nos Estados Unidos hoje em dia, e se você não tem plano de saúde, você pode chegar a ser colocado para fora do hospital, porque eles não vão te atender, e se você tem plano de saúde, o seu plano não vai cobrir o procedimento que você quer fazer. Então, não adianta você também ter plano de saúde, porque os planos, você tem que ter um plano muito mais caro, porque os planos não dão conta de cobrir procedimentos básicos. Eu lembro que durante a pandemia teve um senhor que ficou, sei lá, 30, 60 dias na UTI, e ele sobreviveu, e quando ele saiu do hospital, ele tinha uma dívida acumulada de 2 milhões de dólares. E aí ele falou, eu preferia ter morrido. Porque você quer acordar de um coma e ter uma dívida aí que acabou com você e acabou com a vida financeira da sua família toda. E isso é muito complicado. E eu lembro que durante a minha pesquisa, eu estava em muitos grupos de Facebook de várias séries diferentes, eu acompanhava uma discussão sobre Grey's Anatomy, e aí alguém falou, porque se isso fosse no hospital brasileiro, o médico ia falar que é virose, porque tudo é virose. Bom mesmo são os hospitais dos Estados Unidos, onde eles têm vários equipamentos, tem ciência de ponta, tem tecnologia, eles vão descobrir o que você tem. No Brasil, você vai no postinho, todo mundo fala que é virose. E aí as pessoas começaram a debater, né? Não, mas espera aí, como assim? Você não sabe que lá é muito mais complexo, o sistema de saúde deles não é o que o Grey's Anatomy apresenta. E as pessoas, não, eu conheço o sistema de saúde. Ou seja, assistir essas séries te dá a percepção de que você conhece, porque preenche lacunas de conhecimento e de repertório. Eu nunca fiz uma cirurgia, mas eu consigo imaginar um centro cirúrgico. Por mais equivocado que esteja na minha imaginação, eu consigo imaginar o centro cirúrgico, os médicos, os enfermeiros, o bisturi. Eu tenho um imaginário. Da onde vem esse imaginário? Séries e filmes que eu assisto. A mesma coisa acontece com... eu já fui numa delegacia, eu nunca fui num tribunal. Toda vez que eu vejo imagens de algum tribunal que está acontecendo no Brasil, eu sempre rolo um estranhamento. Como assim? É uma mesa e as pessoas estão em volta de uma mesa. Cadê aquele tribunal, aquele imaginário do tribunal dos Estados Unidos, sabe? Com a disposição das mesas, com o juiz. Não é assim no Brasil. Eu lembro que na década de 90, teve um julgamento que meio que abalou a nação, porque saiu uma matéria na Folha de São Paulo, porque quando o criminoso foi, né, dar o testemunho dele, ele não colocou a mão sobre a Bíblia. E aí as pessoas começaram a se questionar por que ele não colocou a mão sobre a Bíblia. E aí o jornalista da Folha de São Paulo fala, porque a gente não faz isso no Brasil. Tipo assim, não é uma coisa que a gente faz. O Estado é laico, a gente não faz isso. Isso é uma coisa do Estado. Mas da onde que vem a informação que quando você vai fazer um juramento, né, dar um testemunho num tribunal, você tem que colocar a mão sobre a Bíblia? Séries e filmes dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, essas produções estão construindo imaginários na nossa mente. E a gente usa essa informação para preencher as lacunas de conhecimento que a gente não tem, que não tem como a gente ter. A não ser que eu vá para os Estados Unidos e vá num hospital e veja como funcione, eu não tenho esse conhecimento. Eu só tenho conhecimento a partir da minha experiência, da minha vivência local aqui no Brasil. Acho que é isso. Tentei responder tudo, Manu. Arrasou, né, Manu? Arrasou totalmente. Também eu fiz 15 perguntas em uma, né, Melina? Até peço perdão. Tentando lembrar de todas. Até peço perdão. Eu fiquei pensando em várias coisas enquanto você ia falando, mas eu vou seguir aqui até para fazer o comentário, para trazer o comentário do Cláudio Alves, e daí depois, se a gente tiver tempo, eu vou voltar com algumas questões aqui. Menina, para seguir um pouco nessa questão das séries, tudo que você está falando das Comfort Series, queria que você explicasse um pouco para a gente o que seria o entretenimento consolatório. E, além do entretenimento consolatório, eu quero trazer aqui o comentário do Cláudio Alves, se é imoral gostar desse tipo de série. Teve um outro que falou que era pecado, mas... Queria que você trouxesse aqui para a gente sobre entretenimento consolatório e a resposta para o Cláudio Alves, que você já deu, né? Não. Tá. Vou começar pela resposta. Não tem nenhum problema gostar, é zero imoral. São as minhas séries favoritas, são todas de conforto, porque
É isso, você se apega, ela é feita para você se apegar, e quando eu sou uma pessoa muito ligada a algumas emoções que eu tenho, eu vou para assistir tal série, porque eu sei que aquilo vai me auxiliar, vai me tranquilizar, ou eu preciso assistir tal produção para, né, dar uma relaxada, ter esse momento de catarse. Então, não é imoral. Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive ao longo da minha tese foi, eu era muito fã dessas obras, então eu assistia muita série, e em algum momento eu cheguei para o meu orientador e falei, essas séries são horríveis, elas enganam as pessoas, elas fazem mal para sua cabeça, porque eu comecei a assistir, e eu estava vendo os episódios de Modern Family, e eu ficava, olha ali a construção mítica do sonho americano, olha ali a família, não sei o que lá, olha ali, não sei o que lá, e aí eu não conseguia mais assistir sem ver esses mitos e sem ver essas construções. E aí eu fui falar com o meu orientador, falou assim, eu vou ter que falar que faz mal e tal. E aí ele falou assim, calma, vai ler um pouco sobre recepção. Porque nos estudos de recepção, quando a gente vai trabalhar a recepção televisiva, a gente descobre que não é tão simples quanto eu vejo uma determinada narrativa, essa narrativa entra na minha cabeça e agora aquilo para mim é a verdade. Não, existe processo de ressignificação, existe processo de interpretação, existem uma decodificação específica com base na minha experiência. Então, o meu objetivo na minha tese não era necessariamente mostrar que olha como essas obras são ruins, era olha como essas obras têm dois lados da moeda. Tem um lado de construção mítica, e que engana mesmo, e que camufla problemas da sociedade. Só que, se a gente souber disso, a gente pode continuar assistindo essas obras, mas você tem que saber disso. Porque, por um outro lado, para pensar, durante a pandemia, se não fosse a televisão, as séries, os filmes, esse entretenimento que você pode ter em casa, o que teria sido das pessoas sem ter esses entretenimentos? Porque muitas pessoas se refugiaram nessas obras durante a pandemia, para esquecer o que está acontecendo no mundo, para esquecer o caos e a ansiedade, a gente não tinha vacina, o que a gente vai fazer? A gente vai sobreviver ou não? As pessoas usaram a televisão para acalmar, para se acalmar. Então, assim, isso é uma coisa boa, isso pode ser usado de uma forma saudável, digamos assim, de uma forma boa. Tem um pesquisador britânico que ele fala sobre a televisão de conforto do ponto de vista da psicologia. Você usar a televisão como autocuidado. E aí ele fala sobre sitcom, ele fala sobre jogo de futebol. Como o jogo de futebol, para algumas pessoas, é autocuidado. Assistir um jogo na TV é uma forma de aliviar o estresse e as tensões do dia a dia. Então, não acho zero imoral. Eu só chamo a atenção das pessoas para... Você tem que entender os dois lados da moeda, né? Você não pode só achar que, que bonitinho, eles são um grupo de amigos, que legal, sabe? Tipo, não, peraí, vamos entender que tem algo mais aqui. A ideia de entretenimento consolatório, quem propôs ela é o John Ellis, é um pesquisador britânico também, e ele meio que fala sobre isso, sobre algumas produções televisivas que fornecem um certo conforto e elas vão te libertar das tensões, né, da vida mundana. Então, ele fala de várias produções, ele não está focado só em série, ele tá, como por ser entretenimento, ele vai falar de muitas produções. Então, ele vai falar de talk show, game show, programa de variedade, ele vai falar de sitcom, ele vai falar de algum tipo de drama de mistério, qualquer narrativa que tenha alguma capacidade de te envolver, de te distrair, digamos assim, por um tempo, é entretenimento consolatório. Por que eu não uso essa categoria? Por que eu trabalho com séries de conforto? Porque o Ellis, ele amarra entretenimento consolatório à ideia de guilty pleasure. E aí, guilty pleasure seria esse prazer que você se sente meio envergonhado de falar. Dependendo de com quem eu tô conversando, eu não posso falar que eu assisto Big Brother. Dependendo com quem eu tô conversando, eu não posso falar que eu assisto a novela. Por quê? Porque é meio vergonhoso, né? Falar que assiste essas coisas e tudo mais. Eu sou uma pesquisadora. Então, o Ellis amarra essa noção de guilty pleasure. E aí, para mim, ele acaba meio que
não dando conta, então, do fenômeno, porque as séries de conforto, para mim, elas não estão amarradas ao guilty pleasure. A gente usa elas, a gente consome elas e a gente não sente essa mesma vergonha de falar. Então, se você vira e mexe, aparece no Twitter, né? Ai, a minha comfort series é tal. E aí você vê várias pessoas comentando, ai, eu não gosto, ai, eu gosto, eu amo e tal. Então, assim, eu não vejo essa estética, digamos assim, da vergonha sendo acionada. Quando elas vão falar sobre a comfort series delas, diferente do entretenimento consolatório. E aí, por isso que eu acabo trabalhando esse outro conceito, em vez de trabalhar o entretenimento consolatório, que eu também acho que funciona, só que eu tenho minhas próprias críticas ao conceito, por conta disso, porque acaba que no final do dia se resume a é bom porque é ruim. Sabe aquela máxima de por que você assiste tal filme? Eu não sei, é tão ruim que é bom, sabe? É bom porque é ruim. E aí, eu não acho isso sobre as séries, eu acho que Friends é bom e ponto, eu não acho que é bom porque é ruim, sabe? Existem muitas séries que são boas porque são ruins, tá? Não, mas no caso das séries de conforto que eu analisei, que eu tô lidando aqui, eu acho que elas são boas e ponto, e elas têm questões, e elas têm capacidades e qualidades sociológicas que a gente tem que refletir sobre. Mas por isso que eu não uso entretenimento consolatório. Boa. E aí, até chegou uma pergunta aqui que eu vou catar novamente, porque eu queria que você explicasse para a gente como que esse mercado, esse tipo de série acontece aqui no Brasil. Então, a gente pode colocar, por exemplo, um Sob Pressão, Segunda Chamada, que é a versão SUS escola pública desse tipo de série de conforto. O caos está acontecendo, mas no final os professores são incríveis, a escola funciona, o hospital vai... O doutor Evandro vai fazer o que for possível para te salvar, né? Ou uma novela é um outro tipo de narrativa, ou isso pode se enquadrar nessa ideia do conforto também, tipo uma novela das 7, né? E aí, trago aqui também o que o Elinaldo Barbosa comentou aqui, porque ele fala isso, né? Porque os realizadores brasileiros não mitificam as nossas instituições e quase sempre optam por mostrar uma realidade desagradável, às vezes até exagerando os aspectos negativos da nossa realidade. Ao mesmo tempo, né, quando a gente olha Sob Pressão e Segunda Chamada, tem 550 aspectos negativos, mas estou aqui pensando, no final o doutor Evandro salva as vidas, fica muito abalado se não tiver salvo. Os professores de Segunda Chamada têm essa mesma característica de, se alguém está fazendo uma coisa errada, ele vai levar uma punição, e tem os professores que salvam ali de toda forma. Então, queria juntar a pergunta do Elinaldo com essas reflexões, entender como essa realidade se apresenta aqui no Brasil. O Segunda Chamada é uma escola pública? Eu não vi. Sim, sim. Ok. Então, eu não vi o Segunda Chamada, eu não vou poder entrar muito em detalhes, mas eu acho que o Elinaldo, ele meio que respondeu já a pergunta para mim. O que a gente tem de conforto na ficção brasileira vai ser novela, porque a novela é calcada nos mitos do bem versus mal, na estrutura melodramática, na mocinha, no vilão. A gente tem muito, principalmente a novela das 6, a novela das 7, que são muito mais relacionadas, digamos assim, a essa construção. A das 9 também mas menos, assim, a gente pode falar por esse lado. A das 7 tem a questão de ser um pouco mais engraçada, mais cômica, mais leve mesmo, por natureza. E a das 9 tem essa característica mais de, eu vou falar sobre dilemas contemporâneos da sociedade brasileira, eu vou levantar determinados debates e tudo mais. Eu termino a minha tese, porque como eu só falo de série, eu termino a minha tese falando que eu acho que outras indústrias culturais criaram mecanismos parecidos para a sua ficção. Então, a ficção, as novelas turcas, por exemplo, as novelas turcas têm uma construção muito conservadora, muito calcada em bem versus mal, extremamente melodramática também, que eu acho que cumpre esse papel. As novelas brasileiras, alguns determinados dramas coreanos, a gente também consegue enxergar isso. Agora, as séries brasileiras, por conta de contexto histórico, de qual é o horário de exibição de uma série brasileira, depois das 10 da noite. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter em mente. A série brasileira, ela não é assistida, ela não é de uma grande audiência na televisão. Por quê? Porque a maior parte das pessoas brasileiras, trabalhadoras, classes médias, baixas, já foram dormir. Elas foram dormir porque elas têm que trabalhar no dia seguinte, porque elas têm que pegar 2 ônibus, porque não sei o que lá, tem que fazer baldeação para chegar no trabalho. E esse horário, digamos assim, mais tarde, ele é para uma classe média alta, uma elite assistir o conteúdo, assistir essas séries.
E aí essa elite vai, então, desfrutar do quê? Porque o seu mundo tem que ser reafirmado. E o mundo da elite é o quê? As instituições não funcionam. As instituições públicas não funcionam no Brasil para a elite. Mas a elite usufrui dessas instituições? Não muito. Assim, elas usufruem sem ver, né? Porque tem aquela coisa de que todo mundo que vai no restaurante está também usufruindo da Anvisa, da vigilância sanitária, que as pessoas não têm isso na mente delas. Mas se uma pessoa que tem plano de saúde, sempre teve plano de saúde, chegar para você e começar a falar mal do SUS, você vai falar assim, mas como que a pessoa sabe? Como que ela fala mal do SUS se ela não vai no SUS? Se ela não usufrui do SUS? Se ela não usa o SUS? Qual é o meu problema, em particular, com o sob pressão? Sob pressão é caótico, ele não apresenta uma instituição, o SUS, de uma forma sólida, ele apresenta os médicos como competentes, e os médicos salvam vidas a despeito do SUS. Não é o SUS que salva vidas em sob pressão, pelo menos entre a primeira e a terceira temporada. Tudo muda quando veio a pandemia. Quando veio a pandemia, é gritante a mudança de perspectiva, aonde os médicos começam a bater a mão no peito e defender o SUS. E eu, gente, o que está acontecendo? O que aconteceu? Estamos num contexto político diferenciado, aonde a Globo usa o sob pressão para fazer uma crítica ao governo Bolsonaro. Então, assim, até a nossa ficção, ela segue a linha editorial da corporação, da empresa. Não é só o jornal. E isso também é aquela questão, né? Que as pessoas ficam, ficção é só entretenimento, é só entretenimento. Não é só entretenimento, porque também pode seguir linhas editoriais. Da mesma forma como o Jornal Nacional tem uma linha editorial, o Sob Pressão também tem. E aí eu acho que é extremamente problemático quando a gente pega várias séries que representam a polícia, que representam o SUS, que representa, às vezes, até a universidade pública, sempre de uma forma estereotipada, enquadramento negativo, desfuncional, porque essas produções estão o quê? Reiterando para nós brasileiros de que as nossas instituições não funcionam. E isso é muito perigoso, porque para você ficar o dia todo consumindo produções que ficam falando para você que as instituições ao seu redor não funcionam, isso faz com que você meio que tenha um certo desdém pelas instituições. Vai privatizar? Privatiza mesmo, não funciona mesmo, sabe? Então, assim, no final do dia, eu vejo a linha editorial do Jornal Nacional é a mesma linha editorial em Sob Pressão, pelo menos nas 3 primeiras temporadas, onde o SUS é corrupto, a política é corrupta, o dinheiro é desviado, o médico tem que fazer um improviso para salvar o paciente, porque ele é bom. Porque a única instituição que é blindada é a instituição dos médicos, que é uma instituição privada, é uma corporação, é extremamente... médico no Brasil, eles são extremamente de classe mesmo, eles se defendem, eles se fecham em classe, e a gente viu isso durante toda a pandemia, como o governo tomava determinadas medidas, o Conselho de Medicina tomava outras medidas, e a gente tinha embates entre essas esferas distintas de poder. A gente vê hoje como isso está acontecendo também, ainda agora com o novo governo e com o Conselho de Medicina. Então, assim, eu não acho Sob Pressão um bom exemplo de uma série de conforto, eu acho que seria o oposto, na realidade. Nem toda série dos Estados Unidos ela é de conforto. Eu falo sobre algumas produções como House of Cards, Saint Elsewhere, The Resident, são todas produções que elas meio que expõem mais, sabe? Elas focam na ambiguidade. Você não assiste House of Cards e acha que o modelo republicano é maravilhoso. Você fala, não, peraí, como que um modelo onde o cara que nem foi eleito vira presidente? Sabe? Não é um bom modelo a ser seguido. Se você assiste House of Cards, é apenas manipulação, jogo político e tudo mais. Diferente de você assistir The West Wing, por exemplo, que é o processo republicano, a eleição, a importância, sabe? Tem um reforço do imaginário republicano muito mais forte. A mesma coisa no Brasil. Se tem muita novela que pode ser considerada, sei lá, uma novela de conforto, a maior parte das nossas séries, elas vão ser desconfortáveis. Eu sinto desconforto assistindo Sob Pressão. Me incomoda o fato dos médicos estarem sempre capengando, digamos assim, para salvar uma vida, sabe? Me incomoda, mas eu não trabalho no SUS, então eu também não posso falar, essa é ou não é a realidade. Está longe ou perto da realidade.
Eu tenho uma amiga minha que é médica e ela fala que ela ama Grey's Anatomy e ela odeia Sob Pressão, porque ela acha Sob Pressão tosco, não é isso que a gente faz. E ela gosta de Grey's Anatomy porque, de novo, tem aquela construção mais glamurosa da medicina e da prática profissional do cirurgião e tudo mais. Então, assim, são questões a serem pensadas. No meu pós-doc agora, eu estou trabalhando com não só produções dos Estados Unidos, mas estou trabalhando com Brasil, Dinamarca, Coreia do Sul. E o que eu tenho reparado no Brasil é isso, a gente tem uma tendência a representar, de novo, a maior produtora de séries no Brasil ainda é a Globo que vai produzir essas obras para a gente. Então, vai estar ligado, né, às demandas da Globo, da audiência, da grade de horário. Então, às vezes, demandas industriais impactam a história que pode ser contada. E aí o que eu reparo é isso, é que a gente teve uma onde está meu coração, acho que é onde está meu coração, saiu alguns anos atrás, que é isso, tipo, uma médica viciada em cocaína. Eu não, para quê, sabe? Qual a necessidade de ter uma médica viciada em cocaína, sabe, sendo exibido? Por que não faz um bom profissional? A gente tem alguns bons exemplos, tem Unidade Básica, por exemplo, que é uma série da Universal Studios, que era sobre o SUS, né, sobre uma unidade básica de saúde, e ela tinha uma visão um pouco mais, a gente vai apresentar o funcionamento dessa unidade para a população. Unidade básica é um exemplo bem interessante, porque eles fizeram uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e aí, de novo, toda vez que você faz uma parceria, eles puderam gravar dentro do Sírio-Libanês. Qual foi a contrapartida? Os médicos do Sírio-Libanês podiam mexer no roteiro. Então, assim, é sempre isso. Sempre tem essas trocas. Isso acontecia nos Estados Unidos há 20, 30, 40 anos atrás e está acontecendo agora no Brasil. Olha só. Gente, doideira. Você quer falar alguma coisa, Marcela? Enquanto eu troco de câmera, que a minha tá piscando, vai acabar? Tu fala aí alguma coisa pra gente. O que eu queria falar, Melina, é que eu queria perguntar, acho até super interessante que você falou que você, além de estar estudando Coreia do Sul, Dinamarca, acho que você citou também, Brasil. O que eu queria ver se você acha que nos streamings que agora, por exemplo, você falou que as séries antes dos streamings, a gente tinha séries que passavam depois da novela e às vezes até lá perto do Jornal da Globo, era tipo depois da programação normal, aí vinha a série, era muito tarde mesmo. E eu queria perguntar para você assim, nessa questão de streaming, essas séries no Brasil, você acha que ela tem uma pegada de conforto, por exemplo, tirando essas que passam na TV, mas que passam nos streamings, e se a gente sai um pouco dessa produção realizada pela veiculação tarde da noite, se você vê uma diferença, por exemplo, você falou assim, a maior parte das séries, elas são produzidas ainda pela Globo. E as séries que são produzidas pela Netflix, dá alguma diferença? Tem uma pegada mais estadunidense ainda? Ou é tudo meio que a mesma coisa? Ou a Netflix tenta copiar um pouco a Globo porque sabe que é o que funciona no Brasil ou não? Você chegou a perceber alguma coisa do tipo? Olha, a questão específica de conforto eu ainda não trabalhei nas nativas do streaming, que é algo que eu tenho olhado, mas não pelo viés de conforto. O que eu reparo é que essas plataformas, então a gente tem Netflix, Disney, Star, Amazon, Paramount, várias, né, até Globoplay, estão produzindo mais séries, isso é uma realidade, e estão engajando produtoras audiovisuais Foi lá que travou? Fui eu, gente. Eu achei que tinha sido eu também. Sabia? Não. Ficamos aqui, esse pequeno momento mudo, achando que éramos nós. Mas não, foi a Melina. E muitas pessoas em casa podem também ter ficado pensando muitas assim, pessoas em casa atualizando agora, achando que é a própria internet. Mas foi a Melina que estava hablando. Eu vou aqui falar com ela. E aí, eu até queria fazer vou comentar aqui um artigo que eu li dela uma vez. Cadê ela aqui no meu chat? Que eu até falei na entrevista, né, que a gente fez, que eu fiz lá com ela no meu canal, inclusive conheçam o meu canal. Chove em São Paulo, não sei onde está a Melina no momento, porque a Melina ela é uma pessoa que está em muitos lugares, né? Eu não sei se ela está aqui na cidade de Niterói ou se ela realmente está em São Paulo.
Mas também Se está chovendo em São Paulo, daqui a pouco vai chegar essa chuva. E a empresa é a mesma, né? Aquela que vocês sabem já, que já foi muito falada aqui. Aquela perguntou, caiu? Você sim. Ah, voltou aí. Aí, voltou. A gente estava aqui fazendo um embromation, Melina, que eu ia falar um negócio e nem falei. Então, aí, obrigada a todos por ouvirem alguns segundos de nada que a gente falou. Beijos, até ela está em São Paulo. Nossos informantes acabaram de dizer, porque a gente tem informantes, fontes, que acabaram de informar que Melina está em São Paulo, sim. Porque foi um questionamento que surgiu aqui no chat, inclusive. Então, tá bom. Ai, gente, desculpa. Caiu aqui, mas já voltou. Então, eu ainda não olhei por esse aspecto do conforto. O que tem me chamado muita atenção nos streamings hoje, e aí isso é algo que eu tenho pesquisado com a Daniela Mazur e o Daniel Rios, que também são da UF, que é o seguinte: a Netflix, por exemplo, ela vai trazer... vou fazer uma série brasileira. Então, ela vai contratar uma produtora audiovisual brasileira para criar, né, para executar essa série. Nesse processo, quem tem todo o poder de faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, não faz desse jeito, é a Netflix. É uma empresa estrangeira que tem. E aí essas produções, elas vêm trazendo, a gente vai mostrar a diversidade do Brasil, vai ter Cidade Invisível, a gente vai mostrar debates do feminino no Brasil na década de 50, 60, em coisa mais linda. Você tem várias produções surgindo com obras variadas, com perspectivas variadas e até mesmo uma maior representação, digamos assim, do Brasil. Então, a própria Globo fez Aruanas, a Netflix fez Cangaceiro do Futuro, a Amazon fez Cangaço Novo. Então, vou mostrar o Nordeste, vou mostrar o Sertão, vou mostrar outros espaços que não são tão representados na televisão aberta, na Globo. Isso tudo acho extremamente interessante, é algo que tem que ser estudado, é um fenômeno muito novo e recente que a gente tem que começar a problematizar, mas o que mais me incomoda é ver obras como A Sogra que Te Pariu, que é uma sitcom dos Estados Unidos feita com brasileiros falando em português, porque não tem absolutamente nada ali da linguagem de TV que seja brasileiro. A linguagem é totalmente dos Estados Unidos. Poderia ser um episódio de Eu, a Patroa das Crianças, poderia ser um episódio de Um Maluco no Pedaço, mas é uma série que se passa no Rio de Janeiro e os personagens são brasileiros caricatos, que eu acho extremamente problemático, porque a gente acaba tendo de fora essa influência do que a gente pode ou não pode fazer. E aí a gente tem histórias, né? O criador de Coisa Mais Linda falou que a Coisa Mais Linda foi roteirizada em inglês, e depois de ter a aprovação dos roteiros em inglês que eles passaram para o português, isso afeta a produção, isso afeta o roteiro, a construção, a conversa, afeta. A gente teve na época que Coisa Mais Linda foi ao ar, pessoas falando, nossa, parece que soa estranho. Você não acha que tem uma coisa meio estranha? E aí as pessoas não entendiam o porquê, até sair essa notícia. A gente tem Clube de Cuervos, que é a primeira série mexicana da Netflix, onde a primeira temporada inteira foi roteirizada por roteiristas dos Estados Unidos, que foram para o México e passaram 2 semanas no México para aprender. Eu vou aprender sobre a vivência mexicana para eu poder roteirizar sobre esse ambiente. Passaram 2 semanas no México e fizeram. Aí a primeira temporada é super criticada, foi super massacrada. Os mexicanos falaram que não viam graça, é uma comédia. Não riam. Por que eles não riam? Porque a piada... muito mais do que drama, piada é repertório local cultural. Então, a gente vê isso direto no Brasil, existem coisas que a gente vai rir e existem coisas que a gente não entende porque aquilo é engraçado, porque a gente não compartilha do mesmo repertório. E aí, a partir da 2ª temporada, a Netflix já mudou, contratou um elenco de roteiristas que fossem mexicanos para fazer a 2ª temporada, e aí sim a série deu certo e chegou a ter mais temporadas. Mas, assim, o que eu ainda vejo muito é muito uma pegada de poderes assimétricos, né? Então, nós temos menos poder, os criadores brasileiros têm menos poder do que a Netflix para barganhar, para negociar. Eu quero que a história seja assim, e a gente meio que tem que aceitar o que esses executivos querem. Então, eu não entrei ainda na fase de conforto, mas o que eu entro tá tendo mais diversidade, tá tendo mais série, tá tendo mais produção nacional? Está, isso é ótimo, mas também a gente está entrando em outros problemas que a gente não tinha antes. Se antes a Globo monopolizava
né, as histórias que iam ser contadas, hoje a gente tem agentes externos falando para a gente como as histórias devem ser contadas. E isso também é problemático. A gente tem que pensar se é isso que a gente quer ou se a gente também não tem capacidade de falar, eu quero que a minha história seja contada assim, porque é assim que eu imaginei ela, é assim que ela dialoga com a minha cultura, é assim que eu penso ela no Brasil. Em vez de alguém de fora chegar e falar, faz uma história assim, porque brasileiro é assim. Ou coisa mais linda, são dois criadores, né? Um brasileiro e uma estadunidense. Ela falava direto, a coisa mais linda vai ser uma soap opera, né? Uma novela elevada. E aí eu ficava assim, porque as novelas da Globo são ruins, né? Na visão dela, na perspectiva dela. O que a gente faz não é de qualidade, sabe? Na perspectiva estrangeira. Então, assim, esse boom que a gente está tendo hoje de outros agentes produzindo séries, ele é muito interessante. Ele é um fenômeno ainda que demanda mais análises e debate. Melina, eu vou aproveitar aqui os nossos minutos finais e vou fazer um compilado aqui, hein? E aí, enfim, eu jogo para a Melina para ela responder 500 coisas ao mesmo tempo. É que aí eu estava lembrando que eu vou juntar com uma pergunta que está aqui no chat, que tem um artigo seu chamado Comfort Series, Teoria para Além da TV de Qualidade. Em determinado momento, eu fiz essa pergunta para você lá na entrevista que você me deu no meu canal. Você fala como o tema das séries, mídia de massa e tal, demorou muito a ser estudado porque era visto como uma coisa inferior. A galera costumava estudar o cinema artístico e tal. E aí, em determinado momento, uma parte lá do seu texto, você fala que você diz que, em parte, essa construção da mídia televisiva como algo menor se dá por uma associação entre a massa e a mulher. E eu fiquei revoltadíssima lendo seu texto e tal, não sei o quê, né? E aí tem também aqui o que a pergunta do Paulo Roberto de Jesus conversa um pouco com isso, com esses horários, né? Se esse horário tardio das séries também não tem essa finalidade de formar formadores de opinião e serem valores da elite ali, né? Essa relação com horários, eu achei interessante que essa pergunta também trouxe. E aí, só uma pergunta aqui do Cláudio, que fez outro superchat, que se Criminal Minds é uma série de conforto típica. Joguei várias perguntas, pá. Vamos começar pela do Cláudio, que foi a última. Eu não sei o que você quis dizer com típica, mas eu considero uma série de conforto de acordo com o critério que eu estipulei, que é essa série reforça a crença e a legitimidade da instituição do FBI ou policial dos Estados Unidos? Se sim, então ela pode ser interpretada como uma série de conforto. É claro que alguém que tenha gatilho com violência, alguém que tenha gatilho com assassinato, com estupro, com abuso, essa série não vai ser conforto para essa pessoa, sabe assim? Mas aí a gente está lidando com as subjetividades. Se a gente lida apenas com a categoria, Criminal Minds pode ser tão confortável quanto CSI, que é tão confortável quanto Blue Bloods, e aí a gente tem Law and Order, a gente tem várias produções policiais aí que reproduzem a instituição policial dos Estados Unidos como forte, como legítima, como funcional, né? Digamos assim. Não lembro o nome, Juliano? Juliano? Qual foi o nome da segunda? Não, foi aqui Paulo Roberto de Jesus. Desculpa, Paulo. O que eu acho? Eu acho que é isso, eu acho exatamente isso. A gente exibe elas tarde, porque a gente não tem. A grade da Globo, ela tem que direcionar para a maior parte da população, né? Ela tem que falar com um público massivo. Ela é uma televisão aberta e ela tem essa proposta de falar com o público massivo porque ela tem que entregar esse público para os anunciantes. Então, as novelas e o jornal, que vai pegar aí das 6 até as 10, mais ou menos, essas produções, elas têm um apelo mais massivo. Por quê? Porque elas trabalham algumas questões meio básicas, né, digamos assim, conservadoras da nossa sociedade. Elas não vão entrar em muitos detalhes, ou até não vai lidar com tabu, elas podem lidar com alguns dilemas, algumas questões sociais, sensíveis, mas elas não vão apresentar tabus da sociedade brasileira. Os tabus vão ser para as séries. Por quê? Porque é isso, porque é um horário mais tarde, e aí a Globo não precisa entregar uma audiência de 50 pontos, de 40 pontos no horário das 11. Ela pode entregar uma audiência de 10, 15. E aí ela pode, sim, usar esse horário para experimentar, para ter inovação, para representar um Brasil que a gente não vê nas novelas. Tudo isso pode ser pensado a partir só do posicionamento dessas obras na grade.
Mas eu interpreto dessa forma. Eu acho que sim, é uma forma de moldar a opinião pública. Não sei se formar, mas assim, certamente incentivar uma opinião pública contra as instituições brasileiras. Isso é uma coisa que é o que vem me preocupando ultimamente. E a pergunta da Manu sobre... A sua pergunta o horário foi sobre a relação das mulheres, né? Que aquela das relação mulheres. com as mulheres. É porque, assim, a história da mídia de massa, né, das mídias massivas, ela sempre foi muito ligada ao gênero feminino, né? Então, o rádio, a mulher ouvia o rádio em casa, enquanto ela estava cuidando das crianças, fazendo almoço e tudo mais. Isso é substituído pela televisão. E até os anos 70, tudo que era feito para a mulher, que é considerado massivo, é considerado ruim, é inferior, porque é para a mulher. Porque a mulher é desatenta. A mulher está cozinhando e está ouvindo rádio. A mulher está cozinhando e está vendo TV. Você não pode botar uma coisa muito complicada para ela, porque ela é desatenta. E aí, quando começam a vir as séries, que são as séries complexas, né? Tipo assim, um Sopranos, um Lost, e aí essas séries começam a ser reverenciadas por serem complexas, você tem que prestar muita atenção. Você vai ter que rever o episódio, tem que gravar e ficar revendo o episódio, senão você perde alguma informação, você perde algum detalhe, alguma coisa. Isso é apontado como, agora sim, uma produção para o público masculino. Porque os homens, não, a atenção dos homens não é desatenta. A gente tem muito uma construção de que a televisão vai ficando boa à medida que ela vai trocando o seu público. Então, à medida que ela deixa de ser para as mulheres, isso nos Estados Unidos, tá? Não no Brasil. Ela vai ficando boa à medida que ela troca o público de mulher para homem. E aí, quando ela começa a cativar mais espectadores homens, aí que ela fica boa. E você consegue ver isso pelas séries. Então, você pega todas essas séries que eu mencionei hoje, de sucesso da TV fechada, que é The Wire, Breaking Bad, Mad Men, são todas protagonistas homens, são todas sentadas em dilemas masculinos, e você realmente tem essa construção de que, peraí, mas prestígio é isso? Qualidade é isso? São narrativas que são direcionadas para um público-alvo masculino, porque o que é pensado e feito para a mulher, Grey's Anatomy, Gilmore Girls, não vai ser bom. E a gente vê isso até hoje. Quando eu falava, no mestrado eu trabalhei com House e Grey's Anatomy, e eu chegava nos congressos acadêmicos e as pessoas falavam assim, fiquei sabendo que você estuda séries, que série você estuda? Eu, Grey's Anatomy. A pessoa fazia assim, e baixava a cabeça assim, porque se eu tivesse falado Game of Thrones, ia ser, nossa, incrível sua pesquisa, mas não, é porque é de mulherzinha, sabe? Eu estava estudando narrativas de mulherzinha, então até hoje a gente ainda tem esse estigma de algumas obras, por serem mais femininas ou por lidarem com imaginários femininos da mulher, dilemas da mulher, ainda são rebaixadas como sendo de menor qualidade. É por isso que eu falo disso nesse artigo que você mencionou. Que arraso, Melina. Eu fiquei aqui pensando que só essa última pergunta da Manu, ela poderia já desenvolver para mais 1 hora de programa. Mas não temos esse tempo. Chegamos ao fim, mas é bom quando termina e fica com gosto de quero mais, né? Quero saber mais, quero conversar mais. A minha internet falhou? Foi a Melina, né? Não, acho que tá todo mundo bem, tô ouvindo todo mundo. Todo mundo bem. Acho que é isso, né? Acho que a gente tem que fazer os agradecimentos aí, né? Que eu esqueci de agradecer no começo, tá, gente? CAPES, CNPq, INCT NEAC, INCT DSI, FAPER, já a galera aqui da TV 247 que cede esse espaço maravilhoso para a gente poder falar de temas super importantes. E vocês podem ir lá me seguir no Instagram, conhecer meu canal, sempre serão muito bem-vindos. Adorarei recebê-los. Obrigada, viu, Melina? Foi muito bom mesmo. Espero que... E agradecer a todo mundo que interagiu. O chat estava bombando aí. Agradecer a todo mundo que conversou. Compartilhem, continuem, reassistam. Procurem também a Melina, a Manu. Estamos aí, gente. Sigam nossas redes também da Rede Conecta. Muito obrigada. Foi ótimo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde.